Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos prosseguir com a nossa caminhada, pensando nesse tema que estamos desenvolvendo, mulher radical ou mulheres radicais. O que vem a ser uma mulher radical? O termo radical ele é bem interessante, porque muito diferente do que nós pensamos, porque radicalismo para nós, muitas vezes, é fazer o que ninguém faz, de forma, muitas vezes, surpreendente ou até mesmo escandalosa. Não é nisso que nós pensamos quando afirmamos que uma mulher pode ser radical ou deve ser radical. Mas radical tem a ver com raízes, tem a ver com a base, tem a ver com a essência. E é dentro dessa perspectiva que nós estamos trabalhando esse termo. E pensando em raízes, eu queria aqui ler com vocês o verso 27 de Gênesis capítulo 1, onde lemos assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Não é de hoje que se acusa a palavra de Deus de ser misógina, de ser necessariamente ou na sua totalidade masculina. Percebemos aqui que desde o início o Senhor tem a humanidade como sendo homem e mulher. Para Deus não há distinção. Para o Senhor não há diferenciação. Mas nós temos visto, nesse mundo controverso, uma inversão de valores, uma deturpação de sentidos, de forma que fica muito complicado a gente entender qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher em nossos dias. A mulher hoje, ela enfrenta grandes perigos. A mulher está em risco. Nesses tempos, nós temos ouvido falar sobre muitas ideologias. E nós temos visto uma onda forte, que já há alguns anos vem se pronunciando, mas que nesses últimos anos, dada a polarização que o mundo vem conhecendo, ficou ainda mais evidente, que é o feminismo. E cabe a gente, muitas vezes, refletir sobre isso, porque o feminismo nos faz pensar sobre como o homem e Deus se tornaram o maior problema das mulheres. O feminismo prega isso, que o homem é o espinho na carne da mulher. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história, tá? Eu não vou me aprofundar, mas só para a gente resgatar algumas coisas, desde o início até a formatação do que a gente conhece como feminismo hoje. E o fato é que muitas vezes as pessoas nem conhecem, nem sabem o que é feminismo. Não sabem o que está por trás do movimento, como ele surgiu, como ele apareceu. Mas eu queria trazer para vocês alguns dados históricos sobre o surgimento e a formação dessa ideologia, que tem demonstrado aí nos nossos dias desdobramentos terríveis. E a gente muitas vezes não se apercebe, quando a gente se dá conta, nós somos surpreendidos, como por exemplo, a aprovação de leis, aborto e coisas dessa natureza. É porque a coisa vem correndo, como a gente costuma dizer, em fogo de monturo, vem queimando por baixo, as coisas vêm acontecendo paulatinamente. E a história demonstra que nada acontece do dia para a noite. Essa senhora aqui é Abigail Adams. Ela viveu no século XVIII, naqueles momentos em que os Estados Unidos passavam por um processo de independência.
Ela era esposa de um legislador chamado John Adams. E quando John Adams estava envolvido ali naquele processo de declaração de independência dos Estados Unidos, formulando leis, desenvolvendo tudo que é necessário para o surgimento de uma nova nação, Abigail lhe chamou a atenção para um ponto. E esse ponto dizia respeito às mulheres. Abigail não era uma feminista, ela era uma dona de casa, viveu a vida inteira ao lado do seu esposo, criou seus filhos com dedicação, amava o seu marido, mas ela fez uma advertência. Ela pediu a ele que, ao escrever a legislação, se lembrasse das mulheres e pensasse em como elas vinham sendo tratadas desde aquela época e fizesse alguma coisa para reverter aquilo. Entre as coisas que ela disse, ela falou essa frase aí: lembra de uma coisa, todos os homens seriam tiranos se pudessem. Ela não estava se referindo ao seu marido, mas ela tinha em seu entendimento a compreensão de que todos os homens tinham um potencial maléfico e prejudicial às mulheres. Ela é considerada como a precursora, do ideal feminista, mas ela não liderou nenhum movimento. Ela apenas fez esse pedido ao seu marido, que foi ignorado. Olhando essa história, eu fiquei a pensar que ela foi uma mulher visionária, que ela olhou para o futuro e viu os nossos tempos e os desdobramentos da maneira como a sociedade vinha se desenvolvendo. E ela então pensou, se não for feito alguma coisa, vai ficar tudo muito mais difícil. E aí, a história continua caminhando, as coisas continuam acontecendo. Porque naqueles dias, já se defendia ideais de igualdade, vida, liberdade, felicidade. Só que essas coisas eram vedadas a escravos e mulheres. Eles não tinham direitos a essas coisas. A vida não lhes pertencia, liberdade lhes era vedada e felicidade era somente na utopia. Então percebam que toda essa situação faz a cama para o que vai surgindo tempos depois. Em 1948, já há quase 200 anos, depois da advertência de Abigail Adams, surge a Convenção dos Direitos das Mulheres, isso em Nova York, nos anos 40. E ali surge a Declaração do Sentimento Feminino, que era uma coletânea das usurpações masculinas em relação às mulheres, porque naqueles dias as mulheres não podiam votar, elas tinham que se submeter a leis, das quais elas não participavam da formulação, era negado a elas os direitos que eram dados aos homens, ou seja, os homens podiam fazer determinadas coisas, elas não podiam. A mulher era civilmente morta, ela não tinha nenhuma influência na sociedade civil. Então, ela não podia assinar, não podia possuir. Civilmente, ela era morta. Não tinha direito de posse, e quando ela conseguia ter alguma coisa, os impostos para elas eram mais altos. As cobranças de impostos eram absurdas para aquelas mulheres que detinham alguma posse. Depois, elas não podiam participar de atividades lucrativas. E também a elas era proibido o ingresso na educação ampla, ou seja, mulheres não iam para as universidades. Então, essa declaração dos sentimentos femininos foi uma primeira expressão de repúdio a essa desigualdade que as mulheres sofriam no passado. E a coisa vai só piorando. A partir daí, vão surgindo outras manifestações. E surge, numa primeira onda, da que a gente conhece hoje como feminismo, Elizabeth Stanton. E Elizabeth Stanton escreve um documento
a Bíblia da Mulher, né, que é uma reformulação bíblica, porque ela olha para a Bíblia e entende, né, isso sob a ótica dela, que a Bíblia promove um rebaixamento da mulher no âmbito do matrimônio, onde a mulher se encontra aprisionada pela família. Ela entende que a doutrina bíblica é um labirinto intelectual que tem como objetivo matar a alegria da mulher e a condenação feminina, não é? Isso em contraponto ao ideal eterno de feminilidade. Ela via a maneira como o Senhor desenvolve a feminilidade da mulher cristã, da mulher, a serva de Deus, e ela entende que isso é uma condenação, né? Então, fazendo um contraponto com esse entendimento, conhecendo a palavra tal como nós conhecemos, nós sabemos que é justamente o contrário. Mulheres são redimidas pelo conhecimento bíblico. Isso, tanto homens quanto mulheres. Mas aí, o tempo vai passando e vai ficando pior. Essa senhora aí é chamada de a mãe do feminismo. Ela é uma francesa, Simone de Beauvoir. Bonito o nome, né? E ela é esposa de Jean-Paul Sartre. São filósofos, um casal de filósofos. E a filosofia deles é de viés existencialista. E o existencialismo prega que a vida deve ser vivida do jeito que se acha melhor. Basicamente é isso. E Sartre convence Simone de que a vida tem que ser assim. E eles então se casam, mas eles têm um relacionamento aberto. Sartre era um mulherengo, e ele dizia que liberdade é isso. E ela entra nessa, né? E a única regra, o único requisito era que houvesse transparência, ou seja, ele podia sair com quem ele quisesse, conquanto que ele falasse para ela: estou saindo com fulano, estou ficando com fulano, estou dormindo com fulano. E ela também, e muitas vezes ela se envolvia até mesmo com as amantes do seu, uma bagunça. Só que tinha um detalhe: Simone era apaixonada pelo seu marido, e tudo isso ela acabava fazendo por causa dele. É esse senhorzinho bonito aí, né? Dentro do posicionamento filosófico deles, eles definiram que o status da mulher era secundário diante da sociedade, que a família era uma espécie de prisão feminina, e que o caminho para a liberdade seria a promiscuidade, a imoralidade, né, o poliamor, muitos parceiros, e por conta disso, ela encorajou algumas das amantes de Sartre a abortar seus filhos, porque ele não queria, né, sofrer o peso da paternidade, e uma dessas moças que se relacionava com ele chegou até a cometer suicídio por conta dos abusos. Então percebam qual é o berço, né, dessa ideologia que é defendida hoje, que inclusive tem seu lugar cativo no coração de muitas cristãs. Essa é a base, é toda essa desgraça que a gente vê aí. E Simone caminhou nesse caminho. Mas olha só, observando alguns aspectos pessoais da sua vida, ela era uma feminista paradoxal, porque ela era apaixonada por um mulherengo, e era uma espécie de Amélia filosófica, porque toda essa defesa era justamente por conta, não é, do apego que ela tinha ao seu marido, completamente depravado, completamente voltado para os prazeres carnais, que a convencia de viver esse tipo de vida. E o golpe de misericórdia foi que, quando ele morreu, ele deixou tudo o que era dele para uma de suas amantes, não deixou nada para ela. Então percebam como as coisas são tristes. E esse é o pano de fundo do que se conhece hoje como feminismo. Mas não para por aí. Essa já é mais perto de nós.
Beth Friedan. Ela escreveu um livro chamado A Mística Feminina. E Beth viveu já naquele tempo de avanços tecnológicos, né, na América do Norte. As donas de casa da América do Norte, elas tinham uma vida confortável, porque, bem sabemos, é um país, né, de economia forte, e ali surgiram os primeiros itens de conforto doméstico. Mas ela olhava para tudo aquilo, olhava para a mulher americana, com a sua liberdade, com os seus filhos, com a sua família, a mulher que dirigia, a mulher que podia fazer algumas escolhas, e ela olhava e disse, falta alguma coisa. É aquela ideia, né? Procurando chifre em cabeça de cavalo. É o problema que não tem nome. Porque para Beth, o ideal feminino é eu quero mais, embora eu não saiba o quê. E ela difundiu essa ideia, por anos a fio. Depois ela percebeu que ela não podia defender essas ideias permanecendo casada e divorciou-se do seu marido. E passou 30 anos, mesmo divorciado, infernizando a vida dele. O marido dela falou assim, eu tenho 80 anos, procurei viver o mais correto possível, mas tem 30 anos que essa mulher me perturba. E o próprio marido dela era também feminista, mas ele disse, não se casem com uma. Só para a gente entender como é que a coisa é complicada. Mas, né, no final da sua vida, ela percebeu o desencanto da sua própria filosofia de vida. E ela acabou reconhecendo que o casamento era uma coisa boa, que o divórcio era prejudicial e que a família era uma bênção. Então, só para a gente entender que, muitas vezes, aquilo que a gente admira e entende ser bacana, ser legal, ser interessante, não é tão bonito quanto parece. E aí a gente pode perguntar, como é que a gente entende tudo isso? É aqui que entra, meus irmãos, a beleza da palavra do Senhor, que nos esclarece, ilumina o nosso entendimento, para reconhecermos qual é a gênese de todo o problema e que caminho nós podemos seguir para começar a resolvê-los. Tiago 3, do verso 13 ao 18, nos chama a atenção e diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder, e as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago, ele dá uma espécie de tiro de misericórdia em tudo que a gente está vendo até aqui. Porque ele descobre, claro que ele não descobre, mas ele recebe do Senhor a iluminação para saber aonde está a raiz do problema. Falta de sabedoria. E onde não há sabedoria, há divisão, há facção, há inveja e há confusão. Então, qual é o problema com o feminismo, com o machismo e com toda essa guerra que há entre os sexos? É justamente aqui, na falta de sabedoria, na falta de entendimento, na falta de compreensão acerca da vontade do Senhor para os nossos dias. Porque nós podemos olhar, né, para a história, e se nós a olhamos com sabedoria, nós vamos perceber do que ela trata, de um embate ideológico, de uma guerra de posições, ou ela está abordando aspectos sobre quem tem ou não razão. Na verdade, se analisarmos biblicamente, né, ou seja, com olhos sábios a história, vamos perceber que todos os prejuízos ali registrados tiveram como causa o distanciamento do Senhor. Essa queda de braço que a gente vê
não é, nos diversos ramos da sociedade, se dá exatamente por conta disso. Porque o que a gente percebe, e está registrado na história, é que a experiência humana sempre fracassa. Por quê? Somos naturalmente inábeis. A palavra do Senhor sempre registra que os momentos de vitória do povo, ou da humanidade, podemos até dizer assim, sempre aconteceram quando o Senhor interviu. Sempre aconteceram quando o Senhor entrou na história. Ao passo que quando a humanidade caminha sozinha, o que resta para ela é o desastre. O que resta para ela é a tragédia. Homem e mulher não foram criados para serem inimigos mortais. Muito pelo contrário. Eles foram colocados no mesmo projeto, eles foram criados para um mesmo propósito. Por isso é salutar que nós perguntemos o que Deus tem, não é, para cada um deles. O que Deus tem para a humanidade que foi por Ele mesmo criada? Será que a gente tem enxergado direito? Será que a gente tem olhado, né, os pormenores de toda a situação? Será que a gente tem olhado para a vida com os óculos que o Senhor nos dá? Ou temos olhado para a vida pelas lentes do existencialismo? Porque se nós fazemos assim, nós vamos enxergar apenas os nossos interesses, nós vamos perceber apenas aquilo que nos agrada e vamos matar ou morrer por conta disso. E será apenas isso? Será que a vida se resume a essas coisas? Óbvio que não. É importante que nós reconheçamos que é tudo sobre o Senhor. Porque é Ele quem está no centro de todas as coisas. É o Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, que é o fator decisivo em tudo o que acontece. Porque tudo depende do que Ele fez e do que Ele faz. Então, o real problema não é se sou homem ou se você é mulher. O humanismo tem feito isso. As feministas olham para os homens e dizem: vocês são o nosso problema. Os homens olham para as mulheres e dizem: vocês são a pedra no nosso sapato. O Senhor olha para ambos e diz: nem nada disso. Vocês foram criados para se ajudarem. Vocês foram criados para viverem em unidade. Gente, a gente fecha os olhos para essas coisas, porque basta olharmos, não é, para a constituição da humanidade. Leis e mais leis são feitas, não é, com o objetivo de destruir a família tal como o Senhor a idealizou, mas a gente não para nem para pensar que é somente por meio dessa família que a humanidade existe. Tempos atrás, um homossexual falou isso. Falou: família é a base de tudo. Homem com homem não geram filhos, mulher com mulher não geram filhos. Como é que a gente pode achar isso natural? Não é. Mais um pouco ele dizia: eu estou na contramão da coisa. Mas ele entendia que casamento homoafetivo era um absurdo. Esse vídeo deve cair, né? Mas tudo bem. Vocês contam. Mas é importante a gente considerar essas coisas. E tem cristão que fica por aí, defendendo essas ideias. Fica na corda bamba. Será que eu uso pronome neutro? Tem dó, gente. Mas vamos lá. O que foi que Deus disse? Nós já lemos uma parte, mas no conselho da Trindade o Senhor resolveu: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O Senhor está aqui afirmando que homem e mulher foram feitos por Ele
e que homem e mulher receberam dele mandatos de ordem social e cultural. Então nós temos uma responsabilidade dada pelo Senhor de gerenciar a terra, de administrar os recursos e de nos desenvolvermos e nos multiplicarmos. E isso só é possível quando esta humanidade heterogênea cumpre o seu chamado. Somente assim. E há um adendo aqui. Viu Deus tudo quanto fizer, e eis que era muito bom. Só é bom quando é desse jeito. Só é bom quando é assim. Então sair para a rua, botar o peito de fora e dizer abaixo os homens, torna o que era bom ruim. Sentar num bar e meter o pau nas mulheres, num péssimo sentido, torna isso ruim. Então, meus queridos e minhas queridas, é importante que nós entendamos que nós somos chamados para voltar os nossos olhares para o projeto original do Senhor. Porque sim, os homens têm andado muito confortavelmente, colocando as mulheres numa perspectiva inferior. E muitas mulheres têm gostado do sabor de poder colocar os homens que ao longo de muitos anos, diríamos até séculos, de colocá-las no seu lugar para que eles possam sentir um pouquinho do que elas sentiram também. Mas é esse o ideal que o Senhor tem para a sua criação? Óbvio que não. Porque esse abismo que essas atitudes criam entre nós não é a vontade de Deus para nós. Não foi para isso que Ele nos chamou. Não foi para isso que Ele nos criou. Porque a criação da humanidade é um ideal eterno, cujo propósito é refletir o Criador. Então, homem e mulher têm um chamado importantíssimo, que é mostrar em Deus ao mundo. E quando toda essa guerra se estabelece, a última coisa que se pode perceber é a imagem de Deus. Então, há um problema real, sim, mas não é o homem e nem é a mulher. Porque a gente vai perceber que no meio dessa situação os dois erraram. Quando a serpente convence Eva, não é, a desobedecer, não é só Eva que erra. Muitos acham, não, foi você que comeu o fruto proibido, não é? Até nas nossas brincadeiras a gente acusa a mulher disso. Mas eu tenho falado inclusive aos homens, com quem eu tenho podido conversar, onde é que estava o homem que deixou a sua esposa desprotegida? Para que a serpente fofoqueira enchesse os seus ouvidos e o seu coração. Aí está a falha do homem. Ele assistiu todo o projeto do Senhor ser corroído de forma passiva. Ele nem ao menos perguntou, onde é que você achou isso, Eva? Ela deu e ele comeu. E quando ela estava lá sendo assediada pela serpente, sabe Deus o que ele estava fazendo? Talvez estivesse no celular, talvez estivesse jogando bola ou assistindo futebol, não é? Então isso leva-nos, meus irmãos, a pensar sobre o nosso papel enquanto homens. Você tem cuidado da sua casa? Você tem assistido a sua esposa? Você tem ouvido a sua esposa? Qual o problema da mulher aqui? Ela foi rebelde porque ela deixou-se levar pelas palavras da serpente. A serpente desmentiu o Senhor, falou, não, vocês não vão morrer. Porque, na verdade, o que Deus quer é que vocês não se pareçam em nada com Ele. Isso encheu o coração de Eva de possibilidades. Espera aí, isso é uma coisa boa. E o que a gente precisa entender é que eles estavam tão juntos, que até na construção do abismo, eles cooperaram. Depois que
a confusão está feita, aí trocam acusações. Foi a mulher que você me deu, foi a serpente, aquela coisa toda, mas o fato é que eles fizeram tudo isso juntos. Qual é o resultado disso? Indiferença por parte do homem, e por isso o homem vem sempre subjugando a mulher, e a usurpação da mulher. A mulher cada vez mais quer tirar o homem de cena e assumir seu lugar. Isso começou lá no Éden, e vem até hoje. E a nossa falta de atenção permite que essas ideologias vão ganhando cada vez mais lugar no coração das pessoas. Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre desenvolveram essas ideias tomando café nos cafés de Paris. Olha só que legal. Então, de uma forma tranquila, suave, sutil, a destruição da família estava sendo arquitetada, pouco a pouco. E a nossa falta de sensibilidade bíblica, muitas vezes permite que esse tipo de intenção se instale em nosso coração. Por isso a gente precisa. Como eu falei no início, meu objetivo não é tornar você uma especialista em feminismo ou machismo, mas levar você a enxergar o que a palavra do Senhor nos diz e o perigo em que nos colocamos quando não dotamos a nossa vida de sabedoria. É isso que Tiago está dizendo. A falta de sabedoria é altamente catastrófica, porque se não há sabedoria, você pode estar certo que vai entrar no seu coração inveja amargurada, sentimento faccioso. O que é sentimento faccioso? Esse desejo pela divisão. Falta de sabedoria faz a gente querer se separar, faz a gente querer se desunir. Então, falta de sabedoria tem como propósito esfacelar o projeto que o Senhor nos deu. E o resultado é trágico. O resultado é isso aí: egoísmo, orgulho e ira, conflito, morte e destruição. A mulher que chorou durante muito tempo, sozinha, sem quem lhe desse atenção, sem quem prestasse atenção às suas necessidades, resolveu ir à guerra, como dizem aqui no Brasil, resolveu rodar a baiana. E aí baianas, goianas, brasilienses, paraibanas estão rodando aí, muitas vezes sem saber para onde vão, muitas vezes sem saber o que fazer. Mas quem que pode dar direção a essas mulheres e a esses homens? O Senhor. Porque as coisas vão ficando cada vez mais difíceis quando o mal se estabelece. Então, há sim um problema generalizado, um problema que deforma, um problema que deturpa, um problema que oprime, não é? O papel dos homens, um problema que usurpa, o problema das mulheres. Carolyn McCulley, uma ex-feminista, agora cristã, e que escreve para abrir os olhos das mulheres contra os perigos do feminismo, diz o seguinte: se o feminismo surge por causa do pecado masculino, ele também é a resposta oriunda dos pecados femininos. Os homens pecam contra as mulheres, elas respondem com o feminismo, mas o feminismo é também a expressão do pecado das mulheres. Ou seja, é um erro tentando corrigir outro. E não é assim. O que é preciso que nós façamos é que reconheçamos o que Paulo nos diz lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Homem e mulher pecaram. Ambos precisam da orientação do Senhor. Ambos precisam experimentar o que Jesus pode fazer. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. O homem perfeito, Jesus de Nazaré, foi quem disse isso. Que nós, meus irmãos, possamos orar pelo mundo, pelas mulheres e pelos homens. Muito do que nós vemos hoje em termos de avanço se dá aos pecados dos nossos pais.
Nós temos visto que o movimento da sociedade, ele é sempre reativo. Por conta da dureza dos homens do passado, os homens de hoje estão abraçando a passividade. Não é o ideal. Por conta, muitas vezes, da falta de voz das mulheres do passado, as mulheres de hoje não querem ouvir ninguém. Também não está certo. O que nós precisamos? Entender que há um chamado bíblico, tanto para homens quanto para as mulheres. E é esse chamado que nós, a igreja, devemos abraçar, devemos vivenciar e devemos ensinar. Você que é homem, ensine o seu filho o que significa ser homem. Você que é mulher, ensine a sua filha qual é a vontade do Senhor para a sua feminilidade. E somente assim, meus irmãos, nós veremos restaurado o propósito original que o Senhor nos deu. Amém? Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê condições de viver tanto uma feminilidade quanto uma masculinidade radical. Porque esta masculinidade e feminilidade agradam ao Senhor e saram a nossa terra. Amém? Vamos orar? Bendito Senhor, te damos graça, porque é o Senhor quem nos chama, nos capacita e nos vocaciona para sermos gente, para sermos homens, para que mulheres sejam mulheres. Ó Deus, há diante do Senhor um chamado para cada um de nós. Que o teu amor poderoso, ó Deus, conduza e viabilize a criação. A fim, ó Deus, de que pela manifestação desta criação, pela manifestação dos teus filhos, haja redenção, ó Deus, no restante da criação, pois esta geme adoecida por conta do pecado. Mas, ó Deus, o Senhor tem chamado os teus filhos. Que o Senhor os desperte, ó Deus, para a sua missão. Que o Senhor os desperte para o seu trabalho. Para que assim o teu nome seja honrado e a vida aconteça tal como o Senhor a idealizou. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida das nossas irmãs. Por elas, ó Deus, que têm suavizado a nossa vida, pois elas têm sido, Senhor, nossas companheiras. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que nos perdoe pelas vezes, ó Deus, em que, como homens, fomos avessos às suas necessidades e negligentes quanto às suas perspectivas. Que o Senhor restaure e fortaleça-nos como um todo. Te suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo sejam com todo o povo do Senhor, abençoando-os enquanto criação, orientando a vida na terra até o dia do Senhor, quando com Ele reinaremos por todo sempre, pelos séculos dos séculos.